O alerta marítimo que nunca deveria ter sido removido. Arquivo marítimo não explicado. Existem mensagens que foram escritas para serem encontradas. E existem mensagens que foram escritas apenas para que alguém soubesse que algo aconteceu, mesmo que nunca seja compreendido. Esta é a história de uma carta encontrada décadas depois do desaparecimento de um faroleiro. Uma carta que levanta uma pergunta impossível de responder. Ele estava registrando o que via ou o que a solidão o fazia acreditar que via? Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, onde investigamos os arquivos marítimos que desafiam explicação simples. Hoje você vai conhecer um documento real preservado em arquivos que não deveria existir, escrito por um homem que talvez tenha percebido que estava perdendo a sanidade, ou talvez tenha visto algo que sua mente não conseguia processar adequadamente. Se você busca entender como o isolamento extremo pode distorcer a percepção da realidade até que verdade e imaginação se tornem indistinguíveis, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque toda semana exploramos casos onde a linha entre observação e delírio se dissolve completamente. O farol foi construído em 1878 numa ilha remota do Atlântico Norte, tão isolada que suprimentos chegavam apenas a cada 3 meses, quando as condições permitiam. O faroleiro designado para aquele posto era homem experiente chamado Thomas Hendricks, 43 anos, com 15 anos de serviço em faróis menos isolados. Seus registros anteriores eram impecáveis, nenhum problema comportamental, nenhum histórico de instabilidade. Ele assumiu o posto em março de 1891. Deveria permanecer 6 meses antes da rotação programada. Nunca completou esse período. Em agosto daquele ano, quando o barco de abastecimento finalmente conseguiu chegar após semanas de atrasos por tempestades, encontraram o farol funcionando perfeitamente, a luz acesa, os mecanismos lubrificados, tudo tecnicamente operacional. Mas Thomas Hendricks havia desaparecido completamente. Não havia sinais de luta, nenhum corpo, nenhuma evidência de acidente ou violência, apenas ausência inexplicável. E uma carta, deixada sobre a mesa da sala principal, endereçada a ninguém especificamente. A carta foi arquivada inicialmente como evidência de possível instabilidade mental induzida por isolamento. Depois foi esquecida por décadas em arquivos empoeirados, até que um pesquisador a encontrou durante catalogação de documentos antigos. O que torna essa carta perturbadora não é o que ela afirma diretamente, é o que ela sugere. A progressão, a deterioração visível da certeza à dúvida, da observação à interpretação, da descrição objetiva ao questionamento de sua própria percepção. A carta começa com data clara, 15 de julho de 1891. A caligrafia é firme, controlada, sem tremores. Thomas escreve que está registrando observações porque não tem certeza se o que vê é real ou se está começando a ser afetado pela solidão de formas que não consegue mais distinguir. Ele descreve que, durante a noite, começou a notar algo nas águas ao redor da ilha. Não claramente. Nunca claramente. Apenas movimento que não parecia corresponder a ondas normais. Formas que poderiam ser muitas coisas dependendo do ângulo e da luz disponível. A princípio, escreve, assumiu que eram focas ou baleias passando. Mas o padrão era errado. Focas emergem de forma previsível. Baleias criam distúrbios visíveis na superfície. O que ele via, ou acreditava ver, não se comportava como nenhuma criatura marinha conhecida. Aqui está a primeira hesitação reveladora. Ele não escreve, vi algo estranho. Escreve, acredito ter visto algo que pode ser estranho, embora reconheça que posso estar interpretando mal devido ao cansaço e à falta de conversas humanas há meses. Ele está conscientemente questionando sua própria percepção desde o início. Nos parágrafos seguintes, Thomas registra que o fenômeno, seja ele qual for, parece ocorrer sempre aproximadamente na mesma hora da madrugada, entre 2 e 4 horas. Sempre durante seu turno de vigília mais longo e solitário. Sempre quando está mais cansado. Sempre quando a única luz é a do próprio farol girando periodicamente. Ele escreve que tentou observar mais atentamente, mas quanto mais tenta focar, menos certo fica do que está vendo. A forma, se é que existe forma definida, parece mudar dependendo de como ele olha.
Às vezes parece grande, outras vezes menor. Às vezes parece estar próxima à ilha, outras vezes parece distante. E então vem a frase que define toda a carta. Comecei a me perguntar se o problema não é o que está na água, mas o que está acontecendo dentro da minha cabeça. A caligrafia começa a mudar sutilmente neste ponto, ainda legível, mas menos uniforme, mais pressionada contra o papel. Como se ele estivesse escrevendo com mais urgência ou menos controle motor fino. Thomas registra que decidiu testar sua própria sanidade. Passou uma noite inteira sem olhar para o mar. Focou apenas nas tarefas mecânicas de manter o farol. Quando finalmente permitiu-se olhar novamente, não viu nada em comum. O mar estava vazio e normal. Isso o tranquilizou temporariamente. Provou, pelo menos para ele, que podia controlar o que via, que era questão de onde dirigia a atenção, não de algo objetivamente presente nas águas. Mas na noite seguinte, escreve, o fenômeno voltou, mais forte, mais definido. Ou pelo menos sua mente o fazia parecer mais definido. Ele não tem mais certeza da diferença. Ele tenta descrever especificamente o que vê, mas as palavras falham repetidamente. Algo como movimento coordenado, mas não exatamente. Forma que sugere intenção, mas pode ser apenas padrão de ondas que meu cérebro interpreta como significativo. Presença que sinto mais do que vejo claramente. Esta é a linguagem de alguém lutando conscientemente contra a própria percepção, tentando manter objetividade enquanto sente essa objetividade escorregando. Thomas então registra algo ainda mais perturbador. Começou a ouvir sons durante a madrugada. Não palavras, não vozes claras. Apenas sons que poderiam ser muitas coisas. Madeira rangendo com mudanças de temperatura. Vento passando por estruturas metálicas. Ondas batendo em ângulos incomuns. Mas sua mente escreve, insiste em interpretá-los como algo mais. Como padrão, como comunicação. Ele sabe que isso é sintoma clássico de isolamento prolongado. Sabe que o cérebro humano procura padrões mesmo onde não existem. Sabe que está provavelmente criando significado onde há apenas aleatoriedade. Mas saber isso intelectualmente não impede a experiência. Não impede que ele ouça os sons e interprete automaticamente como se tivessem intenção. A carta continua por várias páginas, e a progressão é dolorosa de ler. Thomas está documentando sua própria deterioração mental em tempo real. Está consciente do que está acontecendo consigo, mas incapaz de parar o processo. Ele escreve que parou de confiar em seus próprios olhos, que quando vê algo incomum agora, primeiro assume que está imaginando. Mas isso cria novo problema. E se algo real acontecer? E se houver genuinamente um navio em perigo que ele não consegue mais distinguir de alucinação? Essa é a tortura psicológica do isolamento extremo. Não é apenas ver coisas que não existem. É perder completamente a capacidade de confiar em qualquer percepção sensorial. Em determinado ponto da carta, Thomas menciona que começou a falar em voz alta consigo mesmo, não por loucura, mas como teste de realidade. Se ele pode ouvir sua própria voz clara e distintamente, então seus ouvidos funcionam. Se pode ver sua mão claramente, então seus olhos funcionam. São âncoras pequenas à realidade objetiva. Mas escreve que até essas âncoras estão começando a falhar. Às vezes sua própria voz parece vir de direção errada. Às vezes suas mãos parecem estranhas, como se pertencessem a outra pessoa. Ele está perdendo o senso de self tanto quanto o senso de realidade externa. A parte final da carta é onde a deterioração se torna completa. A caligrafia está visivelmente tremida. As frases são fragmentadas. Thomas escreve que não sabe mais o que é real, que a distinção entre observação e imaginação se dissolveu completamente. Ele menciona que viu algo definitivamente na água na noite anterior, ou acredita ter visto, ou sua mente criou baseada em expectativa e medo. Ele não consegue mais diferenciar. E então, a frase final que encerra a carta. Se alguém encontrar isso e eu não estiver aqui, preciso que saibam. Não sei se algo me levou, ou se eu simplesmente não consegui mais distinguir entre ficar e partir. A carta termina abruptamente, sem assinatura formal, sem conclusão, apenas interrupção. Thomas Hendricks nunca foi encontrado. Buscas foram realizadas na ilha e águas próximas.
Nenhum vestígio. Ele simplesmente desapareceu, deixando apenas essa carta ambígua que levanta mais perguntas do que respostas. A interpretação oficial foi suicídio induzido por isolamento. Que Thomas perdeu a sanidade, possivelmente se jogou no mar durante episódio psicótico. Mas não havia evidência disso. Nenhuma nota de despedida. Nenhum sinal de desespero terminal. A carta sugere algo diferente. Sugere alguém lutando para manter sanidade, documentando cuidadosamente o processo de perdê-la, questionando cada percepção até que não confiasse em nada. Mas aqui está a pergunta que a carta nunca responde e que nunca pode ser respondida. Thomas estava documentando o colapso mental interno, ou estava vendo algo real que sua mente racional recusava-se a aceitar? Porque existem duas possibilidades igualmente perturbadoras. Primeira, ele estava completamente sozinho. Tudo que viu e ouviu era produto de isolamento extremo e privação sensorial. Sua mente criou ameaças imaginárias para dar significado ao vazio. Eventualmente, essa espiral mental o levou a ato final que nunca saberemos exatamente qual foi. Segunda, havia algo nas águas. Algo que aparecia apenas em condições específicas ou para pessoas em estados mentais específicos. E Thomas, por estar tão isolado e sensível, conseguiu percebê-lo de formas que outras pessoas não conseguiriam. Mas ao percebê-lo, ao tentar processá-lo racionalmente, sua mente não conseguiu integrar a experiência com sua compreensão de realidade. Ambas possibilidades são aterradoras. Ambas sugerem que percepção humana é fundamentalmente não confiável sob certas condições. O farol continuou operacional por mais 2 décadas antes de ser automatizado. Outros faroleiros trabalharam lá sem incidentes. Nenhum relatou experiências similares, ou pelo menos, nenhum documentou. Mas há detalhe final nos arquivos. 3 faroleiros diferentes ao longo dos anos solicitaram transferência daquele posto após apenas alguns meses. Nenhum deu razão específica oficial. Apenas pedidos vagos citando adequação inadequada ao ambiente e preferência por posto menos isolado. Quando questionados informalmente, nenhum quis elaborar. Apenas disseram que não se sentiam confortáveis ali. A carta de Thomas Hendricks permanece arquivada, classificada como documento histórico de interesse psicológico relacionado a efeitos de isolamento extremo. É estudada ocasionalmente por pesquisadores de saúde mental. Mas a questão central que ela levanta nunca foi e nunca será respondida definitivamente. Porque não há forma de saber o que aconteceu naqueles últimos dias de julho. Não há forma de entrar na mente de Thomas e ver através de seus olhos. Não há forma de distinguir entre o que ele realmente viu e o que acreditou ver. E talvez essa ambiguidade seja mais perturbadora do que qualquer resposta definitiva poderia ser. Este foi mais um arquivo marítimo que desafia a explicação simples. Se essa história fez você questionar onde termina a observação e começa a imaginação, deixe seu like. Se inscreva no Marinheiro Insone para mais casos onde a realidade se dissolve. E nos comentários responda: você confiaria em seus próprios sentidos após meses de isolamento absoluto? Ou começaria a questionar cada percepção como Thomas fez? O mar guarda muitas respostas, mas algumas existem apenas na fronteira impossível entre o que é visto e o que é imaginado.